Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo retomou o julgamento de ações que questionam a prisão após condenação em segunda instância. Hoje os ministros começaram a apresentar os votos. Você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça suspende processos que tratam de internações por transtornos psiquiátricos. Saiba o que é permitido na hora de resolver problemas em condomínios residenciais. Em Minas, um centro de atendimento dá mais rapidez aos julgamentos de menores que cometem atos contra as leis. O centro funciona há 10 anos e integra as instituições públicas que compõem o sistema de justiça juvenil. E ainda, ministros do Supremo Tribunal Federal prestam homenagens ao presidente Dias Toffoli pelos 10 anos como ministro do STF. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Hoje, os ministros iniciaram a apresentação dos votos. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão plenária e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. É exatamente isso. Hoje tivemos o dia inteiro de sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal. Pela manhã nós tivemos aí o encerramento das sustentações orais e também das manifestações da Procuradoria-Geral da República e também da Advocacia-Geral da União. E o primeiro voto deste caso, que foi do relator das ações, o ministro Marco Aurélio. Ainda pela manhã, o ministro votou pela possibilidade de não se prender condenados após a confirmação em segunda instância. O ministro disse que é necessário aguardar o trânsito em julgado, ou seja, que se esgotem todos os recursos possíveis, questionando essa condenação. Agora, pela tarde, já tivemos o voto de 3 ministros e os 3 votaram pela possibilidade de sim, de prender essas pessoas após a confirmação em segunda instância. O julgamento, ele não foi encerrado, mas então vamos agora acompanhar na reportagem como foi o período da tarde. O ministro Alexandre de Moraes iniciou o voto dizendo que é preciso combater as falsas notícias e os ataques ao Supremo que surgiram com esse julgamento. Nem sempre é possível ou conveniente ou correto agradar a todos. Prestar contas ao povo brasileiro é obrigação do Supremo Tribunal Federal, é obrigação de todo o Poder Judiciário. Mas isso não se faz covardemente, apenas alinhando-se automaticamente, como alguns querem, à posição mais cômoda, fácil e populista, simplesmente para evitar incômodos ou críticas. Em seguida, o ministro votou a favor da prisão após confirmada a condenação em segunda instância. Rebateu o argumento de que assim aumentaria o número de presos no sistema penitenciário. Disse ainda que durante os 31 anos de Constituição, por 24, o STF considerou que prender, já na decisão de segundo grau, não fere a presunção de inocência. Não se pode transformar esses tribunais, seja um tribunal de justiça, tribunal regional federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. O ministro Edson Fachin também entendeu que a confirmação da condenação em segunda instância permite a prisão imediatamente. É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina ou que fundamenta toda e qualquer prisão não pode se subordinar à apreciação conclusiva da Corte mais alta de um país.
E o terceiro voto, portanto, a favor da prisão após confirmação da condenação em segunda instância foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Durante o voto, o ministro trouxe uma série de dados falando sobre essa questão. Inclusive, ele indicou que a prisão, que depois desse entendimento do Supremo desde 2006 da possibilidade de se prender, isso não representou um aumento no número de presos no sistema carcerário do Brasil. Inclusive, contribuiu aí para garantir a punição de pessoas que cometem crime como corrupção, peculato, lavagem de dinheiro. Bom, o julgamento ele volta na sessão desta quinta-feira, inicia com o voto da ministra Rosa Weber, ainda faltam aí 7 ministros para votar. E é isso, amanhã vamos acompanhar. Segue com você, William. Ok, Carla, obrigado pelas informações. E ainda na sessão de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, recebeu homenagens pelos 10 anos dele na Corte. O exercício da magistratura nesta Corte Suprema, sempre tão impregnado de altíssima responsabilidade, e o desempenho das elevadíssimas atribuições como presidente do Supremo Tribunal Federal, permitem reconhecer na pessoa de Vossa Excelência o juiz preparado para enfrentar os sérios desafios e as adversidades que constituem fatores que, longe de desanimarem o espírito do magistrado responsável, atestam de modo positivo a sua competência e a sua capacidade como chefe nominal do Poder Judiciário de nosso país. Não obstante os gravíssimos problemas nacionais com que o Supremo Tribunal Federal constantemente se depara ao longo de sua prática jurisdicional. Agradeço ao ministro Celso de Mello, parece que foi ontem. Foi ontem que eu era recebido exatamente por Vossa Excelência e pela ministra Carmen, para me conduzir aqui ao lado e fazer o juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Parece que foi ontem. E honra-me a manifestação de Vossa Excelência por tudo que Vossa Excelência significa para este tribunal, para o nosso país e para a história da nação brasileira. A maior autoridade nacional desse país, do ponto de vista da autoridade moral, que é Vossa Excelência. A advocacia deposita nesse Supremo Tribunal plena confiança, plena certeza de que passaremos por esse momento difícil, até porque temos um Supremo absolutamente independente, correto, honesto, cumpridor da Constituição Federal. E especialmente homenagem a Vossa Excelência. Vida longa a Vossa Excelência, vida longa a esta Corte, por toda a importância e simbologia que ela tem para a estabilidade, para a moderação, para mediar os grandes conflitos da República. Parabéns a Vossa Excelência e receba os nossos melhores votos de mais sucesso ainda na presença de Vossa Excelência nessa Corte, juntamente com os vossos eminentes pares. Parabenizando por 10 anos de Supremo Tribunal Federal, eu que tive a grande honra de ser seu colega, nós somos colegas de turma nas Arcadas, na Universidade de São Paulo, da turma de 90. É uma grande alegria, uma grande satisfação ser presidido por Vossa Excelência. Me permito apenas sublinhar enfaticamente os cumprimentos e os respeitos traduzidos pelo nosso eminente ministro Celso de Mello a Vossa Excelência. O exercício da judicatura brilhante que Vossa Excelência agregou nos últimos 10 anos e há de agregar nos próximos 10, 20 anos a essa Suprema Corte. Parabéns. Somos amigos, divergimos aqui e ali, mas nos queremos bem e torcemos pelo sucesso um do outro. E também eu, como os demais, tenho muita alegria de tê-lo como presidente, conduzindo nossos trabalhos. Parte das homenagens aos 10 anos do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal foi lançado o livro Democracia e Sistema de Justiça. A repórter Fernanda Porto acompanhou o lançamento. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William, boa noite. Nesse momento eu estou aqui no Salão Branco, na sede do Supremo Tribunal Federal. O homenageado, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, está discursando neste momento. Também já discursou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é um dos coordenadores da obra. Também como coordenador da obra, o advogado-geral da União, André Mendonça. O livro Democracia e Sistema de Justiça é uma homenagem, como eu
disse, aos 10 anos do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ele é o presidente da Corte. Ao todo, 57 advogados, magistrados e também acadêmicos próximos ao presidente do STF escreveram os artigos que compõem o livro. O destaque é para as decisões, as principais decisões do presidente do STF e o impacto delas na sociedade moderna. William. Obrigado, Fernanda. Espaço disputado aí. A seguir, Superior Tribunal de Justiça suspende processos referentes à internação por transtornos psiquiátricos. É daqui a pouco. Voltamos já. Justiça, para mim, é quando você consegue abranger vários tipos de sociedades. A licitação do terreno da Feira dos Importados em Brasília terá a fase de caução reaberta. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, quando o edital de licitação do local foi publicado, a empresa DGL Empreendimentos Imobiliários depositou 5% do valor de avaliação do terreno. Mas a empresa alegou que 2 dias antes do prazo final para depósito, o percentual de caução foi diminuído, por meio de errata no edital. E com isso, a cooperativa Cooperfin efetuou o depósito referente a 1% para participar da licitação. A DGL recorreu à Justiça, alegando que, embora tenha oferecido um valor maior pelo terreno, de aproximadamente 47 milhões de reais, foi reconhecido o direito de preferência da cooperativa, o que é previsto no edital, porque a Cooperfin representa os ocupantes dos boxes e quiosques da feira. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ação declaratória de nulidade improcedente, considerando que o valor referente a 5% seria o limite máximo da caução e não o percentual mínimo ou exato. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e os ministros da segunda turma ressaltaram que houve descumprimento da lei que rege as licitações. Foi destacado que o valor da caução para a alienação de imóveis não pode ser inferior a 5% da avaliação. A ministra Suzete Magalhães explicou que esse percentual foi estabelecido para assegurar a capacidade econômica do licitante, para garantir a execução do contrato, e por isso é proibido que a administração pública fixe valor de depósito inferior. Por maioria de votos, os ministros anularam o resultado da licitação e deram prazo para que a cooperativa Cooperfin complemente o valor da caução. Em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o processo sobre internação psiquiátrica. A suspensão deve durar até o julgamento de 2 recursos sobre o mesmo tema na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. O resultado vai deixar clara a posição do STJ em relação a uma cláusula muito comum em contratos de planos de saúde. Os ministros vão definir se é legal ou abusiva a exigência de coparticipação em internações por transtornos psiquiátricos por mais de 30 dias. A questão chegou ao STJ por meio de 2 recursos da AMIL Assistência Médica Internacional. O que o STJ decidir deverá ser aplicado em todos os processos interrompidos no país. Os recursos são contra acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem ser dever do plano de saúde o custeio integral da internação. O julgamento no STJ seguirá o rito dos recursos repetitivos, que analisa 2 ou mais casos por amostragem para se estabelecer uma tese sobre o assunto. Segundo o relator, ministro Marco Buzzi, o julgamento qualificado do tema permitirá a definição de qual interpretação deve prevalecer na controvérsia, evitando decisões divergentes nas instâncias de origem e o envio desnecessário de recursos ao STJ. Problemas em condomínios devem ser resolvidos com bom senso, conciliação. Afinal, respeitar o próximo é fundamental para a convivência. Mas, se isso não ocorre, é preciso recorrer à legislação. Para reformar a cobertura, foi preciso um acordo. Tinha que fazer uma manutenção, uma pintura, salvo engano, da área externa da cobertura, aliás, próximo ao telhado. E aí, com certeza, sempre invadir um pouco a área comum, ali, a área privativa daquela unidade, cobertura. E aí a pessoa estava muito incomodada, mas a gente estipulou os horários que tinha que fazer aquela manutenção. E aí foi ajustado e deu certo, sem problema nenhum.
Negociação é a palavra-chave nesses casos. A lei brasileira garante o direito à privacidade, mas em condomínio, os moradores devem agir com bom senso e seguir as regras de convivência e administração do prédio. As construções mais modernas já são projetadas para que cada apartamento tenha a própria estrutura. Isso para que o dono possa decorar e reformar sem atingir o apartamento ao lado. Mas edificações mais antigas, fios da rede elétrica e encanamentos podem ser compartilhados. Aí não tem jeito, tem que contar com a boa vizinhança. Este advogado explica que o morador só é obrigado a atender os pedidos de reformas e mudanças em estrutura do apartamento em situação de risco. Bastante importante nesse momento o síndico fazer essa mediação para que as duas partes sejam atendidas, tanto o direito de um quanto do outro sejam realmente atendidos e seja mantida ali a harmonia dentro do condomínio. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho apresentou o novo portal da Justiça Trabalhista ao Judiciário Baiano. Veja na reportagem de Gabriela Vasconcelos. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, veio prestar seu apoio e aproximar as entidades da Justiça Trabalhista. Converse com a administração, converse com o pleno, enfim, para mostrar que a Justiça do Trabalho é uma só. Que o CSJT e o TST não estão tão distantes dos tribunais regionais como parece. Esse apoio mostra à sociedade como o nosso tribunal é respeitado nacionalmente, entendeu? Um tribunal sério, honesto, entendeu? E que está procurando corrigir alguns problemas que têm acontecido e da melhor forma. No total, foram 7 reuniões, com a administração, com magistrados, servidores, representantes da Matra 5, conselheiros da OAB na Bahia, representantes da ABAT e com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Luiz Carneiro. A forma de tentar construir caminhos mais próximos, soluções mais concretas, buscando a pacificação social e uma justiça mais célere, mais humana, mais rápida e mais efetiva. Foram 2 dias de intensas atividades entre reuniões e visitas institucionais. Na oportunidade, aconteceu também o lançamento do novo layout do site do Regional Baiano, com a marca da Justiça do Trabalho padronizada nacionalmente. A nova logo, ela representa a unidade da Justiça do Trabalho, que isso também diz com o nosso fortalecimento. Então, todos os órgãos da Justiça do Trabalho adotam essa logo. A implantação do novo portal foi viabilizada pelas Secretarias de Comunicação e de Tecnologia da Informação do TRT5. Todos os tribunais do país devem adotar o novo padrão de marca e layout até dezembro deste ano. Quem procurar informação de norte a sul vai ter nos mesmos lugares, com as mesmas condições. E esse site novo vem responder essa demanda. Você vai ver a seguir como funciona o Centro de Atendimento para Menores Infratores da Justiça de Minas Gerais. Fique com a gente, voltamos em instantes. É um direito do cidadão na busca dos seus interesses. Em Minas Gerais, o Judiciário mantém um centro de atendimento integrado para tratar de casos envolvendo jovens infratores. Acompanhe. Assim como os adultos, adolescentes que descumprem a legislação também podem ser responsabilizados na justiça. Em Belo Horizonte, o CIA atende aos adolescentes que cometeram algum ato infracional. O centro funciona há 10 anos e integra as instituições públicas que compõem o sistema de justiça juvenil. O CIA-BH, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, que fica na região central da cidade, reúne a Vara Infracional da Infância e da Juventude, a Promotoria da Infância e da Juventude, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas e as polícias Militar e Civil. A maneira como o local é organizado permite que os adolescentes apreendidos em flagrante possam ser julgados em menos de 45 dias. Ficou comprovado ao longo dos anos que esse sistema tradicional de justiça, de um julgamento levar 3, 4 anos até o final,
contribuísse para o mito da impunidade para o adolescente, porque o adolescente não é igual ao adulto, ele tem que ser uma justiça mais imediata, obedecido, lógico, todas as garantias constitucionais, mas ela tem que ser imediata para surtir efeito naquele adolescente. Ele não pode levar 3 anos, senão ele vai pensar 2 coisas: ou o que eu fiz não está errado, porque não aconteceu nada, ou então eu posso continuar fazendo, porque não vai dar em nada. A desembargadora e superintendente da COINJE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, explica que esse modelo é um dos motivos para a queda na quantidade de adolescentes encaminhados ao CIA nos últimos anos. O poder público de Minas, as instituições públicas, diagnosticando esses fatores, mudaram esse modelo de justiça com uma justiça mais eficaz para o adolescente, uma responsabilização imediata e uma atenção também eficaz, para que esse adolescente mude mais rápido o seu comportamento. E isso surtiu um efeito porque a cada ano que passa, o índice nosso de reincidência vem caindo e de apreensões também de adolescentes. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar no próximo dia 30 de outubro se condenação do ex-presidente Lula pode ser anulada. Neste processo, Lula foi condenado por recebimento de propina das empreiteiras OS e Odebrecht para obras no sítio de Atibaia. A defesa do ex-presidente apresentou o pedido após entendimento do Supremo de que réus delatados podem apresentar as alegações finais depois dos delatores. Mas os ministros ainda não definiram quais situações podem haver anulação de sentenças. Caso o Tribunal Regional Federal anule a sentença, o processo contra o ex-presidente Lula volta para a primeira instância da Justiça para uma nova decisão. Quem se aposentar por invalidez e decidir exercer atividade política não pode deixar de receber o benefício da Previdência. Esse foi o entendimento da Justiça Federal em Brasília. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, havia suspendido o pagamento da aposentadoria por invalidez de um cidadão que foi eleito vice-prefeito. A instituição alegou que ele tinha voltado a trabalhar voluntariamente, o que, de acordo com a lei, é motivo para a suspensão automática do benefício. Mas, ao analisar o caso, a primeira Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, Minas Gerais, determinou que o benefício fosse restabelecido. Os magistrados entenderam que o ingresso na vida política é um exercício de cidadania e não de retorno às atividades trabalhistas. Para considerar o mandato eletivo como indício de retorno ao trabalho, o INSS precisa cumprir os requisitos legais, como análise de perícia médica e cumprimento de procedimento administrativo adequado para a suspensão do benefício, não sendo permitido o cancelamento automático apenas pela posse do cargo público. Muito bem, chegou a hora de dar um giro na rede para conhecer as últimas notícias do dia. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que é quem traz as novidades. Boa noite, Viviane. Boa noite, Willy. Boa noite a todos. Olha, a reforma da Previdência deve ser promulgada pelo Congresso Nacional até o dia 19 de novembro. É o que disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois que a Casa concluiu a aprovação do texto. As novas regras entram em vigor no mesmo dia da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição que passam a valer depois de 90 dias. A Polícia Federal fechou 4 madeireiras clandestinas em Vila Sudoeste, em São Félix do Xingu, no Pará. Lá foi encontrada uma grande quantidade de madeira, inclusive de uma espécie ameaçada, viu? A castanheira. Os donos vão responder por crime ambiental. E começa amanhã no Supremo Tribunal Federal o seminário das Altas Cortes dos BRICS, que é o grupo aí formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema é tecnologia da informação e inteligência artificial no judiciário. O encontro termina na próxima sexta-feira. Bem, e para fechar o giro, olha só essa história. O dono de um carro deverá receber uma indenização por causa de um buraco numa rua do Distrito Federal. É o que decidiu o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública. O governo deverá pagar uma indenização de R$ 4.000 ao proprietário do veículo. Segundo o juizado, houve negligência administrativa. É isso. Todas as reportagens do nosso jornal estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. William?
Obrigado pelas suas informações, Viviane. E o Jornal da Justiça fica por aqui, mas aguardamos sua sugestão de reportagem. Escreva para o nosso WhatsApp 61 99260 6116. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Thank you.